Olá, sétimo ano, tudo bem? Hoje vamos iniciar aí as aulas sobre as grandes navegações, tá? Preparei o mapa mental para vocês e também temos aí alguns links aí de apoio para a gente poder estudar, tá bom? Para a gente poder iniciar os estudos nas grandes navegações, a gente precisa entender alguns antecedentes, certo? Então, para isso, a gente vai utilizar aí o mapa mental, tá? E aí a gente tem aí, como vocês podem ver, os fatores que contribuíram para a expansão marítima no século XV, tá? Então, como a gente viu nas aulas anteriores sobre a formação dos estados nacionais modernos, muita coisa aconteceu, né? A gente passou aí da Idade Média para a Idade Moderna, houve um renascimento comercial e urbano, né? Aonde o foco não é mais somente a religião, agora o ser humano, né? O indivíduo propriamente dito. A crise do século XIV, que envolveu aí a fome, a peste negra, envolveram as guerras, tá? Que culminaram aí nessa mudança de postura dos estados nacionais modernos, além das crises, que incentivou a busca por novas terras, né, por novos produtos, tá bom? Além disso, fortalecimento da burguesia, né, essa classe social que vem crescendo nesse período, por conta do seu poder aquisitivo. A questão da diminuição dos poderes dos nobres por conta do iluminismo, né, daqueles filósofos que a gente viu no iluminismo, e a reforma protestante, a contra-reforma que surgiu lá na Inglaterra. Bom, então vamos lá. Depois de todos esses antecedentes, o que que acontece, tá? A gente percebe que na Europa há um grande movimento, principalmente na Península Itálica, e esse movimento se dá pela questão comercial que a Europa tem com o Oriente, a Índia, né, no caso. E por que essas operações comerciais? Essas operações comerciais, elas aconteciam porque haviam alguns produtos, principalmente de luxo, que eles não eram produzidos na Europa, eles eram produzidos no Oriente. E principalmente os nobres e os reis, eles queriam adquirir esses produtos. Além disso, também tem o fator das carnes, não é? Naquele período não havia geladeira. Então, isso quer dizer que eles tinham que conservar esses produtos de outra forma. Então, a carne, ela ficava vários dias ali, né, guardada, e quando ia consumir essa carne, ela já estava com um cheiro não muito agradável. E aí precisavam-se de alguns temperos, alguns produtos, algumas especiarias para tentar diminuir o odor, né, e melhorar o sabor dessa carne. Tá bom, quem comercializava esses produtos com os genoveses, né, e os venezianos eram os árabes, tá? Porém, nesse período, os genoveses e os venezianos, eles dominavam ali naquela região o comércio, somente distribuindo o que eles compravam dos árabes. Até que, em 1453, os turcos otomanos tomaram Constantinopla, que era um grande polo comercial, né, onde hoje a parte central ali dessa região a gente chama de Turquia, e que era um grande polo comercial, era uma cidade muito imponente, muito rica, e que dominava grande parte das rotas comerciais do Mediterrâneo, né? E essas rotas comerciais, elas ocorriam entre a Europa Oriental, a Europa Ocidental e o Oriente e a Europa, tá? O que acontece? Quando os turcos otomanos tomam Constantinopla e também já dominavam também há muito tempo o sul da Espanha, eles tiveram um monopólio do comércio desses produtos. E quando eles têm o monopólio do comércio desses produtos, eles aumentavam os valores desses produtos e encarecia para que outros povos, outros comerciantes, né, da Europa pudessem comercializar a um preço acessível, digamos assim, tá bom? O que mais podemos dizer? Bom,
Na verdade, a princípio, a questão do comércio com o Oriente é isso, tá? Inclusive, eu vou até pegar aqui a página do livro que fala sobre esse tema, para a gente poder se aprofundar um pouco mais em alguns detalhes, tá? Deixa eu entrar aqui para vocês. Então, a gente vai se apoiar aqui em algum material, tá? Vamos lá. Vou abrir aqui, expandir para vocês. Só um minuto. Comércio com o Oriente. Bom, aqui vocês já podem perceber no quadro verde que a gente já falou sobre Constantinopla, né? A tomada de Constantinopla. E a questão da ocupação árabe em toda a região do Mediterrâneo, tá? Norte da África, sul da Espanha e agora ali a parte que liga o Oriente com o Ocidente, tá? Tem até um trecho do livro Por Mares Nunca Dantes Navegados, A Aventura dos Descobrimentos, do Fábio Ramos, né, que diz o seguinte: chegado o outono na Europa, por falta de forragem, fazia-se necessário matar grande parte do gado. A carne bovina, mesmo conservada, salgada ou defumada, apodrecia facilmente. As populações costeiras e ribeirinhas podiam optar pelo consumo de peixe fresco, porém, os habitantes de outras partes do continente não tinham escolha, tá? Além das carnes fortemente temperadas e condimentadas, né? Com condimentos picantes e odoríferos, em especial a pimenta. A única maneira aqui essas pessoas tinham de conseguir consumir essa carne. Contra a escassez constantemente de alimentos em meio ao mau cheiro e adiantado estado de putrefação, né, ou seja, de podridão, apodrecendo, a saída era encher a carne de pimenta. Tá? Então, desde a antiguidade, a pimenta se prestava a essa função. No entanto, o esfalecimento do Império Romano encarecera o transporte terrestre e impossibilitou o trânsito regular pelo mar Mediterrâneo. Né? De resto, sempre infesto de piratas. Nós estudamos também sobre a Rota da Seda e essa rota ela era muito importante. Então, a partir do momento que a rota ela segue dominada pelos árabes, os europeus ficam sem saída para conseguir comprar os produtos do Oriente por via terrestre. E aí entra a questão das grandes navegações. Por quê? Porque os reinos europeus, eles têm que encontrar uma saída para conseguir comprar esses produtos nas Índias, né, que era a principal comercializante desses produtos, e poder vender na Europa esses produtos, tá? Vamos lá. Os reinos, percebendo a necessidade de encontrar novas rotas para conseguir chegar às Índias e comprar esses produtos por um preço para eles considerado justo, eles tinham que encontrar rotas marítimas. E qual a ideia, né? Os reinos europeus nesse momento, até por conta, principalmente a Inglaterra, a França, por conta da Guerra dos 100 Anos, a Espanha, que parte do teu território pertencia aos árabes e estavam aí lutando por uma conquista e até para unificar esses pequenos reinos e se tornar a Espanha hoje, precisavam de um apoio financeiro por conta dos gastos que estavam tendo com essas guerras. Tá? E, num primeiro momento, a gente vai perceber que os reinos, o Estado, o rei, ele precisa fazer algumas parcerias. Então, ele acaba se aliando à burguesia e à igreja. Por quê? Porque eram instituições nobres nessa época e que tinham condições de financiar essas expedições, tá? Então, quais interesses cada um desses participantes dessa aliança tinham nesse período? Então, a gente vai ver que, por exemplo, a igreja tinha qual intuito? Qual intuito tinha a igreja? Obviamente, expandir a fé católica, não é? Conquistar mais fiéis. O rei desejava fortalecer sua economia,
tá? Tornando esse reino mais poderoso, né? Até mesmo conquistando novos territórios para adquirir mais poder. E a burguesia para encontrar mercadorias que pudessem ser revendidas com altos lucros, tá? Dentro desse contexto, o primeiro reino a se consolidar e a iniciar as navegações foi o Reino de Portugal, tá? Por que que Portugal foi o pioneiro? Por que a gente chama de pioneirismo português, tá? Porque ele conseguiu centralizar o poder político e unificar o território. Então, ele foi um dos primeiros reinos a conseguir isso. Além disso, Dom João, que era da dinastia de Aves, tá? Ele fez uma aliança com a burguesia, o que fortaleceu o seu reino. Por quê? Porque a burguesia ela tinha condições de financiar essas expedições. Tá? E, além disso, Dom Henrique, filho de Dom João, ele era um cara que tinha muito interesse pela navegação, mas muito mesmo, tanto que ele financiou reuniões, financiou cartógrafos, cosmógrafos, navegadores, tá? Para criar um plano de chegar às Índias pelo périplo africano. O que seria o périplo africano? Todo mundo aqui já viu o mapa da África, certo? Então, por exemplo, ao invés de eu pegar e ir pelo Mediterrâneo para o Oriente, correndo o risco de piratas me atacarem, de os árabes invadirem meu território, ou derrubarem meu navio, ou enfim, podia acontecer de um tudo. Eles decidiram ir pelo mar, ou seja, passando por baixo do território africano até chegar às Índias. Tá? E nesse processo eles obtiveram algum sucesso, tá? E esse sucesso ele só ocorreu até 1400 aliás, no final de 1498. Então, durou de 1415 a 1498, tá? Em 1492, tá? Um pouco antes desse período, o reino de Castela, que a gente chama hoje de Espanha, conseguiu expulsar do seu território os muçulmanos depois de séculos de dominação. Tá? E nesse mesmo ano, Cristóvão Colombo conseguiu um financiamento pelo reino de Castela, tá? Para liderar uma expedição ao Oriente. Só que o que ele queria fazer? Ele queria fazer diferente dos portugueses que foram a leste. Ele queria encontrar uma rota para chegar às Índias a oeste. Lembrando que nesse período não se sabia da existência do continente americano. Então, eles achavam que só existia a Europa, a Ásia e a África, e que dessa forma ele chegaria mais rápido às Índias. Tanto que, quando ele desembarcou, né, na América, ele acreditou que tinha chegado às Índias. Tá? E a Espanha, ela só foi se dar conta de que era um continente novo 10 anos depois que Américo Vespúcio, né, mapeou tudo novamente e falou assim, não, aqui não é a Índia, estamos aí no novo mundo, né? Então foi chamado de novo mundo. Lembrando, gente, que nesse período havia muitos mistérios no mar porque as pessoas não conheciam muitas coisas. Então, o que acontece? As cartas de navegação, a cartografia, o mapeamento foi muito importante nesse processo para que eles pudessem encontrar essas novas terras e não se perderem também. Inclusive, isso interfere diretamente na nossa vida até hoje. Então, eu trouxe um link de apoio, sugerido pelo próprio site da Positivo, tá? Que mostra a importância da cartografia na era das grandes navegações. Tá? E eu vou apresentar ele para vocês agora, tá bom? No período das grandes navegações, a cartografia tornou-se uma arte, um elemento fundamental para a localização geográfica e documentação das explorações dos europeus. Alguns mapas continham mais informações do que apenas as localizações geográficas. Apresentavam também características da exploração, como no mapa Terra Brasílis, produzido na véspera da circunnavegação de Fernão de Magalhães,
em 1519. É possível observar na imagem a exploração do pau-brasil pelos nativos, como afirma o professor Yerny Simon, da Universidade Federal de Cariri, no Ceará. Outro fato importante é a representação de monstros. Essas imagens serviam de alerta para os navegadores, de modo que tivessem mais cuidados, porque tais localidades poderiam apresentar perigos. No mapa de Henricus Martelos, de 1489, é possível perceber a representação de anjos, que com seus assopros produzem a movimentação das correntes marítimas e ondas. Os mapas do período das grandes navegações foram importantíssimos para a modernidade. Eles demonstram a superação e o progresso humano frente aos mistérios do imaginário europeu do século XV. Bom, gente, então tá aí a importância, né, da cartografia na era das grandes navegações, puxando o link aí para a disciplina de geografia, tá? Além disso, quando eu falei do Reino de Castela, né, que a gente chama de Espanha hoje, como eu falei, ele era um reino que era dividido entre judeus, islâmicos, católicos, e a guerra era frequente, né, pela dominação de território. Essas guerras, né, e até mesmo essa questão da disputa religiosa e de dominação de território, ela vai terminar quando há o casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castilha, ou Castela, tá? Eles foram os primeiros reis católicos, tá? Então, eles expulsaram do país os muçulmanos, tá? E financiaram as expedições de Cristóvão Colombo, que também acabou enriquecendo muito esse reino, tá? Castela era um reino e Aragão era outro, que se uniram e conquistaram outros reinos, tá? Os dois são mais conhecidos como os reis católicos, tá? Por quê? Porque eles expulsaram os islâmicos, os judeus e decidiram que a fé católica, a Igreja Católica, seria a única instituição religiosa daquele reino, tá? E em 1478 eles fizeram a Inquisição Espanhola, ou seja, os judeus ou islâmicos que não se convertessem à fé católica tinham que deixar a Espanha, tá bom? Inclusive, esse financiamento que eles fizeram ajudou a eles se armarem, a eles protegerem mais seu território, tá? E encontrar medidas protetivas aí, tá bom? Bom, basicamente é isso. Para quem quiser, sempre tem link, sempre tem filme, sempre tem série para vocês assistirem, tá? Na Netflix, no próprio YouTube, tem documentários de apoio. Então, façam aí suas pesquisas e mandem aí um retorno por mensagem no positivo on, até para tirar dúvidas também. E é isso. Mais uma vez, saudades de vocês e até a próxima aula.